Olá, sejam todos muito bem-vindos ao workshop online produzido pelo IDOT, como se aproximar ou reaproximar dos seus pacientes durante a quarentena. Eu sou Fábio Damião e estarei com você em mais essa aula. Nós estamos na quinta e última aula desse workshop, onde no último módulo nós vimos sobre mídias sociais, propagação da sua mensagem e impulsionamento simples da sua postagem pelo Instagram. Lembre que esse impulsionamento simples é a melhor maneira de você se familiarizar com essa ferramenta. Temos outras possibilidades, como nós falamos na aula anterior. No módulo de hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre avaliação e depoimento do seu paciente, como você transforma isso num ativo para o seu negócio, como transformar um caso clínico em conteúdo de valor para fazer uma conexão com o seu público-alvo e o relacionamento do seu público-alvo, paciente e ex-paciente. Tudo isso nós vamos ver na aula de hoje e vamos entender a integração de todas essas ferramentas que nós falamos desde a primeira aula. Então vamos começar com a avaliação e depoimentos. Você lembra que na primeira aula nós construímos juntos um perfil no Google Meu Negócio, certo? Se você ainda não o fez, assista a primeira aula e construa o seu perfil dentro dessa plataforma. Você vai ver como você vai ter visibilidade com as pessoas, para as pessoas que estão acessando a internet em busca de um serviço como o seu. E lá você tem duas possibilidades de ser avaliado. A pessoa pode marcar com estrelas, de 1 a 5, em relação à percepção dela da qualidade do seu serviço, e também deixar um depoimento. Então você tem que estimular essa pessoa a fazer isso. Então não deixe essa oportunidade passar. Faça com que o seu paciente, seu cliente, dê a sua opinião e a exponha para as pessoas que estão procurando seu serviço. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, como você vai fazer essa ação. Você também pode colher depoimentos dentro do seu site, em mídias sociais. É onde você vai expor o nível de satisfação do seu cliente. Então isso gera credibilidade e proximidade com as pessoas que têm aquele problema a ser resolvido, que o seu negócio e o seu serviço têm a condição de resolver ou ajudar no processo. Então essa é a importância de você colher depoimentos e avaliação. É só você entender que quando você vai comprar alguma coisa na internet, por exemplo, a maior parte das pessoas vão olhar os depoimentos das pessoas que já compraram para avaliar sob a ótica de pessoas que já utilizaram um produto ou serviço. E no nosso meio acontece a mesma coisa. Se você tem depoimentos satisfatórios, você tem possibilidade de criar um relacionamento, um vínculo um pouco mais estreito com aquela pessoa que ainda nem te conhece pessoalmente. Então, como nós vamos fazer isso lá no Google Meu Negócio? Nós temos aqui a plataforma que nós criamos logo lá na primeira aula. Mais uma vez, se você ainda não viu, vai lá, assista, porque tudo isso aqui foi explicado na primeira aula. Então, você abriu a sua página do Google Meu Negócio, essa página que só você tem acesso, a página de controle. Com essa página aberta, você vai pegar nessa coluna da esquerda, onde o cursor está mostrando, tem essa tecla de início. Geralmente ele já vai entrar aqui. Caso contrário, você clica nesse ícone e vai aparecer essa página que nós estamos vendo aqui. Num segundo momento, você vai rolar um pouquinho a página para baixo e você vai perceber que tem esse campo aqui, ó, receba mais avaliações. Nesse campo, você tem esse botão aqui, compartilhar formulário de avaliação. Assim que você clica nesse botão, nós nos deparamos com essa página.
troca diretamente para cá. Então tem um link, tá? Que você vai copiar. Você pode até compartilhar isso diretamente no Facebook, no WhatsApp, pelo Twitter, ou compartilhar por e-mail. Porém, eu aconselho que você copie esse link para que você produza um texto prévio, para não ser uma coisa muito direta, muito impessoal. Então você vai copiar esse link e vai reservar, vai deixar ele anotado num bloco de notas, numa página do Word, enfim, onde você desejar. E você vai fazer um texto. Você vai precisar usar a sua criatividade. Quando eu vou utilizar esse pedido de avaliação e depoimento? Tem dois momentos principais para você fazer isso. O primeiro momento é no final do primeiro atendimento. A pessoa foi para fazer uma consulta inicial com você. Naquele momento, você vai sentir a possibilidade de entrar com esse pedido com o seu novo paciente. Então você tem aqui, já deixei aqui preparado para você uma ideia, tá? Como eu botei ali em cima, use a sua criatividade. Mas lembra daquele link que eu copiei lá na página anterior? É esse aqui, grandão. g.page/tratamento para a coluna, que é o meu perfil lá no Google Meu Negócio. /review, ponto de interrogação, RC. Isso é pouco amigável à leitura. Então você pode utilizar a ferramenta do Bitly para encurtar e personalizar o seu link. Eu também ensinei você a fazer lá na primeira aula e coloquei essa frase. Sua opinião é importante. Você dá importância para aquilo, o paciente percebe que é importante ele fazer aquilo. E qual é um texto base? Se você quiser copiar na íntegra, tudo bem, mas eu considero muito melhor você fazer o seu texto com a sua linguagem para que o seu paciente tenha maior proximidade com você naquele momento. Então, veja só um exemplo. Ao final do primeiro atendimento, antes dele sair do seu consultório, você já combinou com ele se você pode entrar em contato com ele através do WhatsApp. Lembra da primeira aula? E você vai falar para ele: eu vou mandar para você nesse momento para o seu WhatsApp. Você já tem isso pronto, tá? Já tem pronto anotado lá no seu celular, no seu computador, não importa. Vou mandar nesse momento um link para você fazer uma avaliação, para a gente ter o registro da sua avaliação sobre o nosso primeiro contato. Tudo bem? O paciente vai falar sim ou não. Eu nunca tive uma negativa de ele receber a mensagem. Nem todos fazem. Isso é normal, não se preocupe com isso. Mas eu nunca tive uma negativa da possibilidade dele receber esse link. Então vamos lá. Olha o texto que eu elaborei para dar esse exemplo aqui, certo? Paciente, né? Você vai trocar pelo nome dele, obviamente. Seu fulano, obrigado pela confiança e a partir de hoje teremos objetivos em comum. É muito importante para mim e para as pessoas que apresentam os mesmos sintomas que você ter o registro sobre o que achou do seu contato com o serviço sobre a consulta de hoje. Clique no link a seguir e deixe a sua opinião. E aí, mais uma vez, você pode botar aquele link grande ou você pode colocar um link personalizado. Aí você pode colocar o nome da sua clínica, o seu nome, enfim, nesse link. É o que é sua criatividade, é o que você perceber que dá mais resultado para você e analisar todas essas métricas. Você envia para ele naquele momento. Tem paciente que fala assim: deixa eu fazer logo isso aqui, senão eu esqueço. Então, você tem que pegar a pessoa ali naquele momento, para ver o que ela achou naquele momento. Então, isso é muito importante. Então, esse é o primeiro momento que você vai pedir uma avaliação e um depoimento sobre o seu serviço. Você tem que entender também que essas avaliações, lógico que a gente espera sempre uma avaliação perfeita, 5 estrelas, com um depoimento maravilhoso, mas nós precisamos entender que uma avaliação não tão positiva
também pode fazer o seu negócio crescer muito. Vou dar um exemplo. Uma vez um paciente me deu 4 estrelas. E eu entrei em contato com ele, eu entro em contato com todos que deram depoimento, com todos. Deram 5 estrelas, deram um depoimento legal, eu ligo agradecendo, explicando a importância disso mais uma vez, e a gente continua o nosso trabalho. Quando a pessoa dá uma nota diferente de 5, você pode ligar para ela e perguntar. Se for uma nota 4, por exemplo, você pergunta para ela: fulano, muito obrigado pelo seu depoimento, isso vai fazer com que o nosso serviço seja cada vez melhor, e eu queria entender, você deu uma nota 4, eu queria entender o que eu ou minha equipe, que nós podemos fazer para que nós tenhamos uma avaliação 5. Você não vai questionar o porquê ele deu 4. Você vai perguntar para ele o que você pode melhorar na visão dele para que você tenha uma avaliação número 5. Eu tenho 2 respostas clássicas assim que eu já recebi que me chamaram muita atenção. Uma delas fala assim, uma dessas respostas que me chamou muita atenção, o paciente falou: porque eu nunca dou nota máxima para as coisas que eu avalio. Pronto, é uma característica dele. Está tudo bem. E uma outra resposta clássica é: foi difícil de estacionar, o acesso não foi tão bom, o horário não era muito aquele que eu queria. São coisas que você consegue ajustar. Então, por exemplo, até nessa questão do estacionamento, se você está num grande centro e realmente você tem essa dificuldade, você pode fazer uma parceria com um estacionamento próximo, o estacionamento do prédio da sua clínica está instalado. Então, você começa a ter possibilidade, você começa a enxergar sob a ótica do cliente. Porque para você está fazendo tudo perfeito na maioria das vezes. Você precisa ter esse tipo de avaliação. Isso é super importante. E tem uma outra coisa também que é muito importante. Como esse relato ele será público, quando uma pessoa te avalia com uma nota muito baixa, como por exemplo 2, 3, eu já tive uma avaliação onde uma pessoa me deu nota 2, falou que tinha gostado do tratamento, mas deu nota 2 porque eu demorei muito a enviar a nota fiscal. E eu cometi um erro de não ter visto isso logo de início. Eu não vi esse depoimento dela. Sempre entro em contato com todo mundo, mas eu não vi. E assim que eu entrei em contato com ela, eu expliquei o que tinha ocorrido. Tem um sistema da prefeitura que manda, às vezes cai na caixa de spam, e eu não fui claro nessas informações. E olha, se ela não tivesse feito isso, eu não teria mudado a maneira de emitir a nota fiscal. E poderia criar desagrado a outras pessoas, como aconteceu com ela. Entrei em contato com ela, expliquei toda a situação, ela falou assim: não tem problema nenhum. Eu fui lá no depoimento dela, eu não peço para a pessoa mudar o depoimento, eu não peço para a pessoa fazer outro depoimento, eu não falo absolutamente nada. Mas eu explico para ela pelo telefone, por exemplo, ou numa próxima consulta, que eu comunicarei isso lá no Google Meu Negócio. E falo também que eu só tive aquela percepção depois do depoimento dela e por isso eu agradeço muito o depoimento dela, por mais que ela tenha dado uma nota muito ruim. Eu vou lá no comentário dela e respondo: fulano, como dito pessoalmente ou falado pelo telefone, aconteceu isso e isso. Me desculpe. Muito obrigado pelo seu comentário e espero corresponder da melhor maneira possível a partir de agora. Invariavelmente, a pessoa vai também te agradecer. Não tem problema, tá tudo certo. A gente não pode esperar que ela vá lá naquele comentário e retifique alguma coisa. Como eu falei, eu não peço para ela retificar nada. Fica lá registrado. Porque isso também é importante. Ninguém é perfeito. Quando você vê um lugar onde tem uma
avaliação não muito positiva e você tem uma resposta da pessoa que prestou o serviço resolvendo aquele problema, isso também é muito bom. E é bom porque você consegue observar, como eu já falei, seu negócio sob a ótica da pessoa que utiliza o seu serviço. Não é isso? A gente não acha que está fazendo tudo do bom e do melhor, e às vezes a pessoa chega para você e faz uma crítica, e a gente não tem que ficar preocupado com a crítica, ela sempre vai existir, porém a gente tem que entender se eu achar necessário realizar uma mudança depois daquela crítica, que eu faça. Então, isso é fundamental. Então, voltando aqui, nós falamos do primeiro momento que você pode fazer isso, escolher uma avaliação, um depoimento. Temos um outro momento, que é no final do tratamento. Lembre que eu falei sobre o primeiro momento, que é o atendimento, é o primeiro atendimento, a consulta inicial, e agora no final do tratamento. Ok? Então, nós temos aqui, eu também deixei aqui um texto pronto, exatamente a mesma coisa aqui embaixo no link. Por quê? Porque é o mesmo local onde a pessoa vai colocar o depoimento dela. Não importa se ela colocou colocou um depoimento hoje como primeira consulta, e a última consulta dela foi daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, 2 semanas depois, você manda de novo. Pode ser que ela não escreva, como eu já falei, é comum a pessoa não fazer. Só que se você não mandar, é certo que ela não vai fazer. Ok? Então, como eu faço essa... Olha a diferença, um pouco da diferença da mensagem para o paciente nesse momento. Paciente, sou fulano, chegamos ao fim de uma importante fase. O tratamento evoluiu, como nós prevíamos, e a partir de agora é fundamental um acompanhamento e manutenção dos resultados. Daí você já mostra para ele que é importante ele fazer um acompanhamento para que não haja uma remissão dos sintomas, para que você possa ajudá-lo com outras questões. Tem que deixar sempre a porta aberta para isso acontecer. E às vezes ele não entende que você pode ajudá-lo em outras questões. E essa comunicação você tem que construir ao longo do período ao longo do tratamento, ao longo das sessões, das consultas que você realiza com ele. Aí você continua. É muito importante para mim e para aqueles que buscam esse resultado, o resultado que ele atingiu. É muito importante ter o registro da sua opinião sobre o tratamento e a sua evolução. Você clique no link a seguir e deixe a sua mensagem. Mais uma vez, você pode botar aquele link completo ou fazer uma adaptação, uma otimização desse link para que seja mais agradável essa leitura. Certo? E agora nós vamos falar, como esse módulo ele vai falar sobre a propagação, ele fala sobre a propagação do seu serviço, e nós já falamos um pouquinho na aula passada sobre impulsionamento, que nada mais é do que uma propagação, mas eu quis trazer uma outra nuance dessa propagação. Você precisa criar proximidade com seu público-alvo. E nada melhor do que você utilizar um caso clínico para fazer com que outras pessoas se familiarizem com aquela situação e entendam que você pode ajudar nesse processo. Então, como você constrói um conteúdo de qualidade com um caso clínico? Primeiro, você tem uma história que a pessoa conta para você. Lembra no momento da avaliação, da primeira consulta, onde você fica atento à história que ele conta para você? Aquela história, ela é ímpar, aquela história é daquele paciente. Mas o ponto central, ele é o ponto central de diversas pessoas. Então, você não vai compartilhar a história desse paciente, obviamente. Você vai utilizar essa história para entender qual é o ponto central, qual foi a maneira que ele começou a sentir, quando ele começou a sentir, quanto tempo ele demorou para tomar a decisão de procurar um tratamento, se ele viu a importância de ter feito isso antes, mas não fez porque não teve oportunidade, não tinha conhecimento. Tudo isso você transforma em conteúdo para aproximar as pessoas do seu negócio, do seu serviço.
E não só conteúdo mais técnico, mostrando a importância de tratar, enfim, isso é super importante, nós já falamos sobre isso, mas você também tem essa possibilidade de trazer uma linguagem um pouco mais leve. Quando eu falo um pouco mais leve, é aquela linguagem que conecta, a linguagem que vai conectar os objetivos desse paciente com os seus objetivos também. Tem o objetivo de ajudar pessoas que têm o objetivo de ficarem boas dos seus sintomas, certo? E essa conexão ela acontece muito com a história. Nós nos conectamos muito quando nós escutamos essas histórias, certo? Então, fiquem atentos a isso. Pegue lá as suas fichas de avaliação. Dali tem todos os conteúdos que você precisa para se comunicar com o seu público-alvo. Por isso, mais uma vez, que esse módulo é um módulo que integra tudo que nós já vimos até aqui e eu vou pontuar sempre alguma coisa. Então, nesse momento, é essa a importância de você ter um público-alvo bem definido. Então, nós já falamos aqui da história, da avaliação. Quais são os achados que você... Deixa eu botar logo aqui todos. Dentro da avaliação, quais são os achados iniciais que levaram esse paciente para o seu consultório? Já tem uma outra nuance de informação. Você já difere um pouco do contexto da história. Agora você tem dados mais concretos. Também vira conteúdo para você informar seu público-alvo que aquilo acontece com boa parte das pessoas. Durante o tratamento, você vai perceber as evoluções, o que evoluiu melhor, o que não evoluiu tão bem quanto você imaginava, quais foram as diferenças, quais foram os caminhos percorridos depois que você avaliou e começou o tratamento com esse paciente. Quais foram os achados durante o tratamento, quais foram as correlações que você conseguiu fazer daquele sintoma, daquele sinal com outros sinais e sintomas, com outras disfunções que geralmente as pessoas não conhecem. Tudo isso vai fazer com que você gere essa proximidade. Qual foi a evolução desse paciente? Quais foram os resultados desse paciente? Então entenda que você não vai precisar mostrar um caso clínico como você apresentaria num congresso, em uma palestra. Não é isso. Você vai pegar os dados do caso clínico, desmembrar tudo isso e vai fazer com que isso vire conteúdo de relevância para o seu negócio. Entendeu? Que você não precisa colocar o nome do paciente, precisa colocar se ele é homem, se ele é mulher, quantos anos ele tem, é importante. Mas você não precisa. Você está dando um outro tipo de informação. Pode ser que no final de um período você fale: o meu público-alvo, que tem entre 35 e 55 anos, apresentaram tais. Enfim, você consegue comunicar com esse público, mostrando para eles que eles têm uma necessidade que às vezes eles não conhecem. Então, se você tem uma estatística, estudos científicos, das suas experiências clínicas, que pessoas de 35 a 55 anos têm a tendência a desenvolver disfunções que podem levar a dores, doenças, enfim, e você informa isso. Nesse momento, você está se comunicando com que público que nós falamos nas aulas passadas? Está falando com um público completamente inconsciente. Agora, aquele público de 35 a 55 anos eles sabem que, pelo fato deles estarem agrupados nesse público que você falou, eles vão entender que de 35 a 55 anos é comum que se tenha algumas disfunções e que essas disfunções podem levar a determinados problemas e que você pode ajudar na detecção e no tratamento disso antes mesmo que isso vire uma dor. É só um exemplo. Tá? Então você vai pegar tudo isso, vai desmembrar. Em um caso clínico que você considera relevante dentro do seu dia a dia de trabalho, com um caso clínico você consegue tirar daí 5, 6, 7 possibilidades. Conteúdo para atrair seu público-alvo, para atrair essa pessoa, a atenção dessa pessoa, para que você desperte nela o interesse e o desejo de
ficar boa, de curar daquilo. E aí, logo depois, você faz uma chamada para ação, você pede para ela maiores detalhes, você começa um relacionamento mais próximo. Lembra do modelo AIDA, que nós falamos nas aulas anteriores? Então, estou integrando mais uma vez aqui. Ok? Tudo isso é para gerar proximidade e conexão, como nós falamos. E assim que você fizer, preste atenção que nós estamos falando de propagação do seu serviço. Você foi e postou isso no Instagram, por exemplo. Quando você fizer isso, você já tem um banco de dados de todos os seus pacientes, ou por e-mail, ou por telefone, o WhatsApp, quase todo mundo tem WhatsApp. Então você fez essa postagem, você vai encaminhar o link dessa postagem para os seus pacientes. Mas você não vai simplesmente encaminhar isso para eles, assim, seco. Não, você vai produzir um texto também. Você faz uma pequena introdução. Eu trouxe aqui mais um exemplo de como você pode produzir esse tipo de conteúdo e logo depois um link para que ele possa acessar essa informação. Preste atenção. Olá, fulano. Dessa vez você não precisa nem ser tão pessoal. Se for, melhor ainda. Você pode ter uma lista de transmissão e mandar isso para todo mundo ao mesmo tempo. Certo? Para você ter uma lista de transmissão, é super importante que o seu paciente tenha seu número gravado na agenda dele. Você pode solicitar isso na sua primeira consulta e justificar dessa maneira, tá? Para que ele possa receber as informações, os conteúdos, os comunicados que você, porventura, venha passar para ele. Então, você pode fazer um texto. Olá, acabei de colocar no Instagram uma informação que pode ajudar muitas pessoas com dor nas costas. Por que eu botei entre aspas? Porque você vai colocar o sintoma que você está lidando naquele conteúdo. Pode ser como dor nas costas, como azia, como insônia, como dor de cabeça, não importa. O que você está lidando naquele contexto, naquele texto e naquela publicação que você acabou de fazer, você vai colocar dentro desse texto aqui. Clique no link abaixo para ver essa postagem e encaminhe para as pessoas que você conhece e que possam ser beneficiadas com esse conteúdo. Participe comigo desse movimento. Aí você coloca o link. É certo que essa pessoa vai clicar? Não, não é. É certo que ela vai clicar, vai curtir, comentar, compartilhar com alguém? Não, não é certo que ela vai fazer isso. Mas agora, se você não fizer isso, há grande probabilidade que ela não faça mesmo. Entendeu? Então você vai fazer isso, vai mandar isso para os seus pacientes. E aquele paciente que é muito satisfeito, que ele é muito ligado a você, ele vai curtir, ele vai falar recomendo. Aí essa pessoa vai dar um depoimento espontâneo. Olha, eu sou muito grata à doutora fulana de tal. Ela me ajudou nisso, me ajudou naquilo. Pronto. Está gerando prova social do seu negócio. É um dos melhores gatilhos para que a pessoa entenda a necessidade e a importância de fazer aquele tratamento com você. Por tudo que você vem apresentando e por tudo que as pessoas falam você nas mídias sociais. Essa postagem ela também pode ser feita lá no perfil do Meu Negócio. Lembra que lá na plataforma do Google Meu Negócio tem um lugar para você fazer uma publicação. Você pode fazer igualzinho, você pode encaminhar para ela. Agora, escolha uma para mandar para os seus pacientes. Ora você manda do Instagram, ora você manda do Google Meu Negócio, para que essa pessoa tenha acesso a diversas plataformas. Vai chegar um momento que ela já sabe que você está nas duas. E aí você começa a ter diversidade. Porque o público que frequenta o Instagram nem sempre é o mesmo público que frequenta o Google Meu Negócio, que frequenta o Facebook, que frequenta o YouTube. Mas como eu falei anteriormente, escolha uma. No começo, escolha uma para dar a máxima atenção. No máximo duas. Depois você vai evoluindo nesse. Ficou claro? Como você utiliza um caso clínico para gerar essa proximidade? E como você faz com que com que você transforme isso numa propagação? Então, é sobre isso que nós vamos fazer. Eu trouxe para você esse conteúdo para que você possa implementar isso
Amanhã você já tem uma série de casos clínicos para fazer isso. E você tem essa possibilidade de, a partir de hoje, nem amanhã, a partir de hoje, já começar a fazer isso, ok? E como você vai gerar mais proximidade e autoridade? Nós já vamos chegando aqui na reta final do nosso conteúdo. Como é que você vai gerar essa proximidade e autoridade? Ao passo que você faz cada vez mais essas ações, você gera uma exposição da sua marca, uma exposição sua, né, que é o profissional, uma exposição do seu negócio, da sua clínica, do seu consultório. Esse é um dos principais objetivos. E como você pode estreitar cada vez mais os laços com essas pessoas? Você pode promover, e aí nós estamos falando do período de quarentena, você pode utilizar isso nesse momento como a grande justificativa para reunir essas pessoas em contato com você. Hoje nós temos diversas plataformas, gratuitas inclusive, que permite que você fale com diversas pessoas ao mesmo tempo e que elas também possam conversar com você. Então você pode promover um encontro online exclusivo para pacientes, um bate-papo informal ou assuntos sobre saúde, assuntos correlacionados ao público e não necessariamente voltados para a saúde. Vamos supor que você atenda crianças. Você pode desenvolver um conteúdo para pais, para mães, que são relacionados à educação dos filhos, à criação dos filhos. Você pode convidar uma pessoa para falar como se fosse uma palestra, um bate-papo bem nesse sentido. Você vai agregando valor ao seu negócio. Tem que pensar no seu negócio como algo que precisa evoluir, expandir. E nós temos uma grande justificativa nesse momento, porque essa questão do distanciamento social que se mostrou como necessário nesse momento, não necessariamente ele precisa ser um distanciamento total. Você pode ter essa proximidade como nós estamos tendo aqui. Eu do lado de cada câmera e você do lado daí me assistindo. Essa é uma proximidade. E talvez eu não tivesse oportunidade se nada disso estivesse acontecendo. Ou não tivesse visto isso como uma oportunidade. Um exemplo. Você pode transformar isso num business. Não precisa cobrar. Não precisa cobrar para ser business. Agora, se você quiser montar uma plataforma, um serviço, que você cobre uma assinatura, que você cobre um valor irrisório para sustentar aquilo, você está fazendo, você está melhorando cada vez mais o seu serviço e as pessoas vão te agradecer por isso. Então, você pode promover esses encontros online bem próximos do seu paciente, exclusivo para o paciente. E aí você abre, olha, no nosso próximo encontro nós vamos falar do assunto tal. Se você tem algum conhecido, se você tem alguma pessoa que esteja passando por esse problema, você pode fazer o convite para que essa pessoa também entenda um pouco do seu negócio, um pouco do seu serviço. Ali você não vai vender absolutamente nada. Você não vai falar para ninguém marcar uma consulta com você, porque a pessoa que fez o convite, ela vai fazer aquilo por você sem você pedir, porque ela entendeu a necessidade de uma outra pessoa. Nós temos uma outra possibilidade, que aí é uma possibilidade mais aberta. Você começar a fazer lives sobre esses assuntos. Você começar a colocar vídeos no seu perfil, explicando um pouco mais aprofundadamente algumas coisas, conversando os mesmos temas que nós acabamos de falar aqui nesses encontros exclusivos para pacientes. Você também pode fazer isso. Você pode escolher fazer um ou outro, você pode fazer os dois. Mas se você tem algo exclusivo para o seu paciente, entregue algo exclusivo verdadeiramente para ele. E no conteúdo aberto, você faz uma linha editorial. Nós falamos sobre linha editorial antes. Você cria uma linha editorial só para as pessoas que são do seu público-alvo, que ainda não tem contato com você, e uma linha editorial exclusiva para os seus pacientes. Só para não ficar uma informação um pouco ampla, criar uma linha editorial é você definir o conteúdo que você vai expor para determinados públicos e a profundidade daquele assunto.
Isso é você criar uma linha editorial. Obviamente que isso é um conceito muito superficial, mas é isso, certo? Então nós temos todas essas possibilidades de criar um relacionamento com o paciente, aumentar a proximidade, se reaproximar desse paciente, aproximar de outras pessoas, agregar valor ao seu negócio. Então, ao longo de todo esse workshop, nós vimos ferramentas, tecnologias para isso, tudo gratuito ou muito barato. Nós falamos de definir o público-alvo, a maneira de realizar uma comunicação eficaz, como eu propago essa informação e como eu crio esse relacionamento mais intenso com o meu paciente, como eu faço ele se transformar no meu embaixador e ele perceber qualidade no seu serviço. Você não pode, não é que não possa, mas eu não acho bacana. Você não pode oferecer vantagens para a pessoa fazer uma indicação do seu trabalho. Isso você faz com parcerias, sejam verdadeiras. Agora, você tem que prestar um bom serviço. Nós falamos de uma fórmula lá no início, que é a excelência, é a somatória do conhecimento, mais a prática e mais a repetição. Quando você tem conhecimento, prática e repetição, independente da área do conhecimento que você esteja falando, pode ser na parte técnica, pode ser no que você propõe a fazer tecnicamente, pode ser nessa estrutura que eu estou apresentando para você nesse workshop. Então você precisa ter o conhecimento, praticar e repetir. E aí você chega à excelência. E quando você acha que chegou na excelência, você vai perceber que você precisa evoluir no conhecimento, que vai te levar à necessidade de praticar mais ainda e de repetir aquilo insistentemente até se tornar um hábito. Certo? Bom, espero que tenha sido muito proveitoso para você. Eu aguardo o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse workshop. É muito importante para que eu possa avaliar sob a sua ótica o que você achou desse conteúdo, desse workshop, para que nós possamos melhorar cada vez mais esse conteúdo. Me fale aqui quais foram os seus ganhos ao longo dessas 5 aulas, quais foram as suas dificuldades. Eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível e o seu depoimento. Aguardo o seu comentário, aguardo o seu conteúdo, aguardo a sua evolução e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço.